Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você aqui sempre uma personalidade que está fazendo a diferença na nossa comunidade. A gente traz aqui empresários, gente do mundo do esporte, da cultura, do samba, enfim, vocês têm visto pessoas aqui das mais diversas qualidades e das mais diversas funções. Então a gente está trazendo hoje para vocês aqui o Divaldo Rosa, que é um empresário que eu conheço há muito tempo, nos conhecemos aí desde... Não vamos falar não, porque senão a gente vai dizer a idade, né? Mas ele é uma pessoa que está fazendo a diferença porque ele tem uma rede de comunicação na Zona Leste muito poderosa, muito forte, né? E tem uma história de vida muito bacana, é um grande exemplo de como quando você tem uma meta na sua vida, você sabe superar as dificuldades. Divaldo, eu quero dizer que é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu quero que você me conte primeiro a sua história de vida, quando criança, como é que foi, as dificuldades para chegar a ser um empresário de sucesso que você é hoje. Pois é, Maurício, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Quero te cumprimentar por mais esse lance ousado, né, de partir para a TV digital. Você que vem aí também da mídia impressa, né, revista Raça. E tal como eu, que também sou, né, empresário na área de comunicação e que estou migrando da mídia impressa para a digital porque é o caminho. Não estou excluindo o meu jornal, a minha revista, né, mas estou caminhando para essa área digital também. Maurício, eu acho que a vida, cada um tem a sua história, né? No meu caso, a minha história de vida é uma história de superação, né? Porque nasci de um lar muito desestruturado, cresci sozinho, fui menor abandonado. Eu sou de uma cidadezinha em Minas Gerais chamada Tupaciguara, e com 7 anos de idade, eu já tinha perdido a minha mãe para o álcool, né? A minha avó era louca, coitada, né? Senil mesmo, tinha um problema de demência. Não tinha conhecido meu pai. Quando as pessoas próximas foram vendo que a minha família tinha realmente se desestruturado totalmente, a minha irmã mais velha foi dada para uma família de Uberlândia. A minha outra irmã mais nova foi também dada para uma outra família. O meu irmãozinho caçula foi mandado para um orfanato. E eu, que era muito rebelde, fiquei solto na rua. Falei que não ia para lugar nenhum. Até tentaram me levar para um orfanato também. Mas eu fiquei solto na rua. Mas parece assim que lá atrás, quando eu não sabia, parece que Deus já estava me carregando. Porque eu passei por dificuldades imensas. Era pedinte de rua, fiquei caminhando, assim, almoçava numa casa, em outra. Mas uma coisa, eu nunca larguei a escola, Maurício. Nunca me envolvi com coisas erradas. Nunca passei nenhum constrangimento de ter ido parar na polícia, ser pego por estar envolvido em alguma coisa errada. E eu sempre falava, um dia eu vou vencer na vida. Com 15 anos de idade eu vim para São Paulo, comecei minha trajetória aqui em São Paulo. Também morei na rua aqui em São Paulo. Você foi morador de rua? Fui morador de rua lá no centro de São Paulo, debaixo de um viaduto. Até que um dia passou um policial, estava rondando ali, viu as pessoas de ruas lá. E aí um dia ela parou e me chamou, menino, vem cá. Né? O que você está fazendo aqui? Eu contei minha história. Eu falei, eu vim para São Paulo, desencontrei da minha irmã na rodoviária, porque o ônibus quebrou. E aí falaram que eu podia vir dormir, que eu não podia dormir na praça lá a antiga rodoviária, que era ali na Estação da Luz. Na Estação da Luz. E aí então eu acabei ficando debaixo daquele viaduto. Durante o dia eu ia para frente da rodoviária para ver se a minha irmã aparecia ali. Porque eu vim sem endereço, sem nada, aquelas coisas. 15 anos, Ivan? 15 anos de idade. Fiquei 4 dias dormindo na rua. Até que então, o policial que me localizou, pegou meus endereços, ligou para a minha cidade, pegou a minha... Eu não tinha identidade nem nada, mas pegou o meu registro de nascimento, fizeram a minha carteira de identidade. E aí eu falando, onde mora a sua irmã? Não, falaram que morava na Avenida São João, perto de um prédio que pegou fogo. Ela me falou que era quase em frente ao prédio, era um edifício Andraus. Andraus, isso mesmo. E aí eles me levaram lá na porta e falaram assim, agora você se vira aí. Eu entrei, bati na portaria, até que falaram, tem uma irmã que trabalha aqui como doméstica, numa casa e tal. Fui parar lá em cima, na casa onde ela trabalhava. E dali arrumei uma pensão, fui morar numa pensão. Os primeiros 15 dias que eu trabalhei, eu fiquei 10 dias sem comer um único alimento. Era só assim, salsicha com pão, que a dona Margarida, na Pneuac, onde eu trabalhava de office boy, me dava de manhã.
era aquilo. Quando ela viu que eu estava passando fome, ela me dava de manhã um pãozinho com salsicha e guardava mais para mim na hora do almoço e na hora da tarde. Aquela mulher salvou a minha fome. Mesmo. Então você veja que foi uma vida de total frustração, né? De sofrimento mesmo. Mas isso me fortaleceu, Maurício, para eu me tornar o homem que hoje eu sou. Porque dali para frente, assim que eu consegui estudar, me formar em ciências contábeis, formar depois em economia, iniciar minha vida empresarial, né? Que o primeiro empreendimento que eu tive foi um restaurante que eu montei nos Jardins, que era o Mognos Bar Restaurante, quando eu comecei a me envolver com a ideia do movimento negro. Encontrei algumas cabeças brilhantes, Hélio Santos, Oscarlino Marçal, Ivair Augusto, Antônio Carlos Arruda, Roberto Cruz, Jorge Franklin, aquela turma toda. Eu falei, vamos bolar um clube de investimento? Vamos. Primeiro clube de investimento da comunidade negra, eu que montei na época. Reunindo aquela galera toda ali, próximo ao Conselho da Comunidade Negra, que foi uma ideia muito interessante. Foi quando nós nos conhecemos. E quando nós nos conhecemos. Porque o Conselho da Comunidade Negra foi o primeiro órgão estatal negro, né, para discutir as políticas públicas para negros, mas tinha um grupo muito grande de intelectuais, de pessoas que estavam querendo fazer a diferença e que influenciou uma geração toda, como a minha e a do Divaldo. Né? Eu costumo dizer, Maurício, que no Conselho da Comunidade Negra eu aprendi tudo que não deveria se fazer na política. Rapaz, como tinha erros e equívocos de encaminhamentos, tanto que eu saí depois. Mas o meu início foi por ali. Isso eu nunca esqueço de dizer. O meu início foi por ali. Aprendi com os erros o que eu não deveria fazer na minha vida pessoal. Eu morava na cidade, assim que eu me identifiquei melhor dentro do espaço geográfico da cidade de São Paulo, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para onde precisa de mim, vou para a zona leste de São Paulo, vou para São Miguel Paulista. E me instalei em São Miguel, e foi lá que eu montei a segunda empresa, porque o restaurante já tinha ido embora, por um descuido meu, eu perdi o restaurante. E aí em São Miguel montei uma empresa na área de materiais de construção, não deu certo, mas eu me relacionava muito bem com a sociedade, e ali eu fui criando o meu próprio universo, ali eu me casei, ali eu criei meus 4 filhos, né? E hoje... Me fala um pouco, antes de chegarmos aí, me fala um pouco da tua atuação, porque eu sei que também foi nessa época que você teve um enveredamento mais para a política. Sim, você também foi candidato, né? Isso. Eu queria, porque é muito importante a gente estar aqui falando sobre, inclusive, política, porque nós acabamos de sair de uma eleição, né? A nossa representatividade ainda é muito pouco, né? A gente tem aí 2 ou 3 deputados negros estaduais, federais, também 2. Não condiz com a nossa comunidade, que é quase 40% no estado de São Paulo, né? E no Brasil nós somos a maioria da população. E o Divaldo, porque todas essas pessoas que você está falando aí do conselho e tal, havia uma articulação política e havia um projeto também político ali, porque ali a gente já foi padecia como se fosse disso, um laboratório, né? Exatamente. De como a gente se interagir dentro da sociedade. Eu tomei um rumo diferente, eu resolvi sair da luta racial e me instalar numa região que tinha uma demanda e uma necessidade muito grande de alguém que representasse aquela região. São Miguel é uma região, apesar de ser na Zona Leste, é uma região dominada por pessoas conservadoras, né? E eu cheguei com um posicionamento diferenciado. Logo que eu vi que tinha uma brecha para montar um veículo de comunicação, eu montei lá um jornal que ainda hoje é o mais importante jornal da região, que é o Acontece Agora, né? Está com 25 anos. E dele derivou-se depois mais 4 jornais. Mas politicamente falando, eu saí candidato a vereador a primeira vez em 1988 pelo PMDB, antigo MDB. Depois de 92 saí novamente candidato a vereador, também não fui bem sucedido. E por último, em 2002, eu saí candidato a vereador pelo PV. Lá tive uma experiência horrível e concluí que a esfera política, eu não estava preparado para ela. Primeiro que não tinha recursos nem poder. Eu não acredito que a pessoa, pelo menos naquela época, alcançasse um mandato eletivo sem muito dinheiro e sem poder. Máquina, né? Máquina para poder atender demandas. Por conta disso, eu enfiei de cabeça na área da comunicação, porque ela me deixa linkado na esfera política e, ao mesmo tempo, me permite fazer o meu trabalho profissional, produzir alguma coisa. Né? E eu consegui isso, posso falar com toda tranquilidade. Eu conheço a sede do jornal,
né, sede Acontece própria, agora. uma estrutura fantástica, bacana, a respeitabilidade que o Divaldo tem naquela região ali, São Miguel, Itaim, né? É um cara que questiona o prefeito, questiona o governador, e eles vão lá, bate continência para esse cara. É uma grande liderança ali na Zona Leste e que tem feito um trabalho, tem feito a diferença. E hoje, agora também, você já caminha para a digitalização. A passos você quer largos. Ampliar, né? Sim, Queria que você sim. falasse um pouco desse momento agora. Você sabe que a renovação é uma palavra, às vezes, difícil das pessoas, né, assimilar, né? Quando chega um momento que uma ideia está terminando e que você tem que tomar uma decisão. Ou você caminha para frente ou você acaba, né? Pois a tecnologia veio para acabar com muitas profissões, né? E veio para dificultar muitas profissões e muitas áreas, né, de atuação profissional. No meu caso, que o meu forte era mídia impressa, eu firmei o pé ali até onde deu. Até hoje eu tenho 4 jornais, porém que está funcionando já a essa altura são apenas o Jornal Acontece, o Folha do Itaim e a revista Acontece Leste, que circula em toda a Zona Leste de São Paulo. Mas eu tomei uma decisão que creio tenha sido acertada, Maurício, de caminhar a passos largos para a mídia digital. E hoje o meu portal de notícias, eu estava até te mostrando números agora, já é um dos mais acessados da Zona Leste de São Paulo. Não é focado só na Zona Leste, mas a grande maioria das notícias provém da nossa região. As mazelas da periferia, o problema infindável lá do alagamento na Vila Itaim são... Aliás, é uma coisa que você tem pego, toda a sua imprensa tem falado, é ali da Vila Itaim, né? Que é uma vergonha. Na verdade, não é só ali, mas eu tenho assim, todos os assuntos que diz respeito à Zona Leste e que está precisando de uma voz, nem que eu não vá atrás, hoje as pessoas vêm a mim, né? Então, semana passada, eu fiz uma reportagem de uma escola, aproveitando essa questão desse crime absurdo, trágico que aconteceu em Suzano. Eu descobri uma escola na Vila Curuçá com um muro, quase 50 metros de muros quebrado. Eu fui lá, eu entrei dentro da escola gravando um vídeo, mostrando o matagal tomando conta, que dava para encobrir os alunos. Falei, aqui é a coisa mais fácil para acontecer um estupro, ou uma pessoa mal resolvida com a direção da escola vir fazer uma catástrofe, como aconteceu lá em Suzano. Então gravei essa matéria, fiz o vídeo e fiz a matéria no site. Tá bombando aí com mais de 30 mil acessos já em 2 dias de que eu coloquei a matéria. Então, a minha tendência é caminhar para ser uma mídia assim, de defesa das questões da Zona Leste de São Paulo, mas também, como é um portal de notícia, ele alcança o mundo inteiro. Então não tem como você esquecer as questões de natureza nacional, até estadual, e da cidade como um todo, embora o meu foco esteja na Zona Leste. Mas eu acho assim que a questão da renovação, você tem que estar preparado e com a mente aberta para entrar, conhecer novas ferramentas, enveredar agora pelo mundo da rede social, né? Uhum. Se você quiser sobreviver, né? Eu não sei você, mas eu já estou com 60 anos de idade, Maurício. Então, um pouquinho só mais jovem que eu. Então nós que estamos nessa fase, né, de vida, a maioria tem dificuldade para caminhar, né? Fala assim, só tem que começar novamente, né? Eu não tenho essa dificuldade. Para mim, a minha cabeça está a 1000 por hora, como se eu fosse um garotão de 30, 35, 40 anos, Maurício. Eu queria que você me falasse, já pegando um gancho nisso que você está falando, de começar, de recomeçar. Você é um exemplo também daqueles que a gente sempre fala assim. Eu tenho vários amigos, empreendedores, empresários, que falam assim, Pestana, tem um momento na vida que eu falei assim, quebrei. E teve uns que teve vários momentos na vida. Eu vivo quebrando e eu vivo me erguendo. Então a pergunta é o seguinte, quando você está com uma dificuldade muito grande, que você chega, olha, sinto muito para funcionário, vou ter que despedir funcionário, vou ter que começar do zero e tal. Onde você encontra a força para recomeçar e para reconduzir, né? E estou falando do Divaldo, porque o Divaldo, fui na festa de 60 anos dele aí, no casarão que ele tem aqui num condomínio aqui, bacana e tal, então dá para ver assim que esse cara é um cara vitorioso. Mas como é que é isso, esse recomeçar? Como é que é esse começar de novo? O que te inspira? Na verdade, Maurício, eu acho que a minha história é a minha grande referência. É a minha história. Eu sempre busco lá no passado
parece que eu tenho uma mensagem subliminar gravada lá no fundo do meu cérebro que diz o seguinte: não tem barreira que você não possa vencer, não tem recomeço que você não consiga. Por isso eu já quebrei 3 vezes. Quebrei o meu restaurante, depois quebrei o depósito de materiais de construção, depois quebrei minha própria empresa de comunicação no começo, que não foi a falência porque ninguém quis pedir a falência, porque nem tinha praticamente o que pedir. Então, melhor compor com ele e tal. Agora, de uns 20 anos para cá, eu firmei o pé, né? Falei, eu não tenho mais idade para brincar, né, com essa questão de firmeza, né, de você ter a sua garantia patrimonial, esse tipo de coisa assim. Como você disse, hoje a minha vida está organizada. Por mais que esteja turbulento o caminho da comunicação, eu estou com a minha vida organizada porque eu plantei para isso, né? Mas eu vejo dessa forma: se você não tem na sua história, não busca elementos dentro da sua história para você falar assim, eu posso recomeçar, busque numa inspiração em Deus, por exemplo. Por que não? Tem muitas pessoas que falam assim, eu coloco a minha vida na mão de Deus e eu sei que eu vou conseguir. Ou busca a inspiração na sua capacidade empreendedora. Não, espera um pouquinho, eu tenho capacidade para isso. Eu tenho que fazer. Eu estou caminhando agora na questão ainda voltando para o meu trabalho, que é a mídia impressa. Naquela época eu tinha que correr atrás, saber me envolver um pouco mais na área de marketing. Me tornei jornalista autodidata sem ter nunca feito uma faculdade. E eu formei vários profissionais competentíssimos que passaram pela minha redação. Hoje não, já estou tendo que entrar na área digital. Opa, como que é esse negócio de web design? O que é isso aqui? Enfim, eu estou administrando um portal de notícias, que não é pequenininho mais, né? Entendeu? Então, tudo isso é a questão do recomeço e a questão de você buscar forças que lá atrás, invisíveis, né? Mas que torna você um super-homem. Não existe limites para mim, Maurício. E eu quero passar isso para quem está aqui nos ouvindo, a essa galera que eu tenho certeza que te segue aqui rigorosamente, para que se espelhem em exemplos. Se você buscar dentro da sua casa, certamente você vai encontrar lá na história do seu pai, da sua mãe ou de algum familiar, pessoa que poderá te inspirar a sair de uma dificuldade e caminhar para frente novamente. Eu vejo dessa forma, Maurício. Tá certo, tá certo. Divaldo, ele tem uma vida realmente inspiradora, né? É uma pessoa que eu estou falando, conhecia há mais de 30 anos e com uma trajetória, e o que eu acho assim, muito legal, nós somos praticamente da mesma geração, né? Então, assim, as inspirações, né, que nós tivemos, e muitas vezes a gente superou as nossas inspirações, né? Sim. Porque teve muita gente que a gente na época se inspirava e tal, e ficou um pouco pelo caminho por conta das opções políticas, porque a gente teve que fazer opções políticas, sim, né? Mas a gente teve também que trabalhar muito. A gente, quando tem um negócio, a gente tem que pisar muitas vezes em ovos, né? E você sabe disso, né? A gente tem que ter ali o cuidado de pensar no negócio, pensar na política, né? Agora, o Divaldo e eu, acho que temos uma coisa que a gente é muito corajoso também, né? A gente fala o que a gente pensa, né? Independente de A, de B, de C, e faz o que a gente acredita. O que eu acho assim, mais interessante, eu estou num grupo hoje que o Divaldo acho que administra, né? Sim. Que são ali de empresários, empreendedores, políticos, gente do mais alto nível, do mais alto nível e tal. E há um respeito, né? Um respeito pelo seu trabalho, um respeito pelo que você faz muito grande. Sim. Divaldo, além dessa sua trajetória que é respeitável e tal, a política, como é que você consegue articular e falar com tanta gente diferente? Maurício, eu vejo da seguinte forma: se você tem credibilidade, você não precisa ir atrás das pessoas, que elas vêm atrás de você. Eu vejo dessa forma. Vou citar um exemplo. Hoje mesmo eu vou ter uma audiência mais tarde. Eu estava aguardando, essa pessoa sabia, é um gestor público da cidade de São Paulo, e eu queria falar com esse secretário, mas eu só mandei alguns recados. Ontem a secretária dele me ligou: olha, o secretário está te aguardando aqui para conversar com ele, quer conversar com você sobre um assunto aí que parece que você disse aí, é um dos assessores dele. Então, eu não fui pedir a audiência. Então, o que é isso? Chama-se credibilidade.
Lá na Zona Leste, os vários bairros que tem ali tem seus gestores locais, né? Tomar como exemplo, lá no Itaim Paulista, tem o Gilmar Santos, que é um jovem subprefeito, né, que está fazendo um bom trabalho na região. Ele chegou no bairro e a primeira coisa que ele fez foi me ligar. Divaldo, quero tomar um café com você. Eu sei que você é a mídia aqui, Divaldo, eu preciso caminhar, você precisa me ajudar. Isso é muito bom, Maurício, quando a pessoa tem essa certeza de que você tem algo de concreto na sua mão. Mas eu não faço política eleitoral, nem sou filiado a partido. Nem sou filiado a partido para exatamente ter essa independência, essa flexibilidade. E é por esta razão que eu transito facilmente da direita para a esquerda. Eu posso opinar sobre qualquer assunto. Se você entrar amanhã no meu portal de notícias, né, que é aconteceagora.com.br, você vai encontrar lá notícias falando bem do Bolsonaro. Você vai encontrar outra notícia questionando o Bolsonaro, a Maria do Rosário pedindo a cabeça do Bolsonaro. Você vai encontrar opiniões bem diversas, porque eu deixo a minha equipe de colaboradores muito à vontade. Sei que um pende mais para a direita, o outro pende mais para a esquerda, e eu deixo eles livres, desde que eles sigam os parâmetros que eu determinei para o portal Acontece Online. Então, é isso na minha vida pessoal. Aliás, o meu trabalho é reflexo da minha vida pessoal. Então, eu acho muito mais cômodo eu caminhar com independência, com as minhas próprias pernas, porque se você tem credibilidade local, tem independência, né, e tem capacidade de trabalho, né, o político vem atrás de você. Não para fazer trocas infelizes, como era muito habitual no passado, né? Mas não, Divaldo, eu estou querendo implantar tal ideia aqui, como foi em São Miguel, por exemplo, a Carta de São Miguel, que foi coordenada por mim. Foi nada mais do que uma solicitação do grupo de políticos do PSDB da região. Olha, nós temos essa ideia, Divaldo, mas nós não temos condição de encabeçar essa ideia. O que você acha? Vocês vêm comigo? Vem, não só você. E você agrega os demais que você conhece aqui? Da direita à esquerda? Agrego. Ok, então vamos fazer isso. E eu me tornei o coordenador da Carta de São Miguel, que foi um documento feito na região por mais de 250 lideranças, apontando as realidades do bairro. Tudo bem que o prefeito, então, o prefeito João Dória, que veio depois, não acatou as nossas sugestões, né? E por isso terminou a eleição numa situação não tão favorável na região. Na região foi mal, bem ruim. Porque né? não ouviu a voz da sociedade local. Mas o nosso trabalho foi feito, e ele está plantado, ele está uma semente ali brotando eternamente, porque está dentro do portal de notícias, e a qualquer hora ele pode ser acessado. Então eu acho assim, se você tem capacidade de trabalho, se você tem uma boa cabeça, uma capacidade de trabalho, você vai se reciclando, Maurício. Eu tenho certeza que você, como eu, que até 2 horas da manhã, praticamente todos os dias, está trabalhando. Verdade. Se você me ligar 2 horas da manhã, eu estou no meu computador, a minha mulher fica doida, fala, você não dorme mais? Não, mas a gente, ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa, que se chama Vanusa, aliás, eu quero mandar aqui um grande beijo para ela. E aí ela falou, amor, estou preocupado, que você trabalha muito. Eu falei, amor, quero te dizer uma coisa. A pessoa que faz o que gosta, é verdade, ela não está trabalhando, ela está se divertindo. É verdade. Então, quando eu estou fazendo, ontem eu estava escrevendo mais uma matéria falando dos 60 dias de alagamento da Vila Itaim, Vila Seabra, aquela região ali, sofrível do lado do Rio Tietê, em São Miguel Paulista. E eu estava fazendo aquilo com um prazer imenso. A minha mulher conseguiu me arrancar da mesa e falar, vamos fazer uma caminhada na praça. Vamos! Mas quando eu voltei, eu reuni forças para poder terminar aquela matéria. Então eu acho que é isso. Se você tem essas condições, capacidade de trabalho, determinação, se você tem vocação para empreender, recomeçar, você não vai tomar tombo, um único tombo que você não consiga recomeçar na vida, Maurício. É verdade. Olha, é inspirador falar com esse cara, não é à toa que eu queria trazê-lo, né? E vocês viram aqui a história de vida fantástica, né? Ou seja, de morador de rua, né? De menor abandonado, como diria naquela nossa época, a um grande empresário de sucesso aqui da área de comunicação da Zona Leste, e é muito inspirador para todo o nosso povo, né? Não é só o nosso público da raça, não, mas para ver como nós brasileiros também temos resiliência e a gente não pode se deixar levar por tudo isso que estão dizendo que a gente... Né, porque agora pintou aí uma era de pessimismo no Brasil, né? Na realidade não, eu acho que a gente
tem poder de se reerguer e de fazer sucesso. Se você me permitir, Maurício, eu não vejo que nós estamos numa era de pessimismo no Brasil. Vejo que alguns segmentos estão caminhando para uma era por causa da crise econômica que, né, afundou o país, a indefinição política que agora se definiu com um presidente eleito, queiram ou não, né, os que perderam a eleição, mas o presidente foi legitimamente eleito. Mas eu quero te falar uma coisa, às vezes eu pego a criação que eu dei para os meus filhos, Maurício. Eu tenho 4 filhos e tenho 2 netos. Os meus 4 filhos eu ensinei a caminhar por suas próprias pernas. A minha filha mais velha, Ângela, já é uma executiva de uma multinacional. A minha outra filha, gerente de lojas, de uma grande rede de lojas. Meu outro filho trabalha numa grande, mega empresa na área financeira. E meu filho mais jovem, de 20 anos, já está enveredando na área da tecnologia. Começando aqui pelo jornal e caminhou, agora já está na área de criação de aplicativos, está caminhando assim com as suas próprias pernas, com 20 anos. Então, eu acho que isso deve ser uma referência. Eu vi esses dias aí um debate falando, mas aqueles jovens de Suzano fizeram isso porque um jovem lá era filho de uma família desestruturada e tudo mais. Eu falei, não é isso. Até coloquei um post no meu jornal, no meu Facebook, se família vir de uma família desestruturada causasse realmente aquilo que levou o moleque a fazer aquele crime, seguramente ele estaria, no meu caso, eu teria matado a escola inteira. O estado inteiro. É verdade. Olha, gente, chegou o final do programa, infelizmente, quero ver se trago depois de volta aqui o Divaldo Rosa para falar mais, né, sobre esse trabalho dele. Lembrando vocês que a Revista Raça já está nas bancas, né, e você agora pode também acessá-la de forma digital, fazer assinatura digital, em poucos segundos ter acesso a toda essa revista, caso você não encontre na banca. Como a gente estava falando aqui, sim, a gente tem que avançar para a área tecnológica. Divaldo, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui no programa e eu espero que você volte aqui e o Raça na TV fica por aqui.